Então, o que a gente precisa lembrar? Que no solo, essas partículas de areia, silt e argila, elas não estão desorganizadas. Existe um padrão de orientação, uma forma que as partículas de areia, silt e argila estarão organizadas, e essa organização formarão microagregados, e esses microagregados formarão macroagregados. E esses macroagregados serão responsáveis pela estruturação do solo. Então, para a gente estudar a agregação do solo, existe o que nós chamamos de mecanismos de agregação. Esse mecanismo de agregação, bastante estudado por vários pesquisadores na área de ciência do solo, ele leva em consideração que existe um padrão hierárquico de agregação do solo, de partículas pequenas, ou seja, as menores partículas que são de argilas, elas vão tomando forma, tomando tamanho suficiente para se aproximar de partículas maiores, no caso de silt e posteriormente dos grãos de areia, e isso formando os agregados. Então, o que a gente precisa lembrar, principalmente? Tá? O primeiro processo ele está relacionado ao que nós chamamos de floculação de argila. Então, aqui a gente vai dar um exemplo de argila floculada. O inverso da argila floculada nós chamamos de argila dispersa, ou a dispersão das argilas. Ok, gente? Então, a gente precisa lembrar que dentro desse mecanismo hierárquico de agregação do solo, nós estamos considerando que esse processo de floculação de argila, ele ocorre em solos que apresentam argila silicatadas, ou seja, argilas que têm capacidade de gerar carga elétrica negativa. Um exemplo, caulinita, esmequitita. Esses são os dois principais grupos de argila que nós vamos encontrar no solo, certo? Então, são argilas silicatadas, geram carga elétrica negativa. Argilas não silicatadas, elas não vão gerar carga elétrica negativa. Nesse caso aqui, partículas aqui, essas lâminas, né? Elas são partículas de argila do tipo caulinita, que geram carga elétrica negativa. Negativo com negativo, nós já sabemos que há uma repulsão, certo? No entanto, se houver um elemento químico que nós vamos chamar de íon floculante, e a principal característica desse íon floculante é que ele seja polivalente, ou seja, apresente duas ou mais cargas elétricas positivas, ele vai formar uma ponte de ligação entre as partículas de argila, semelhante ao que a gente consegue observar aqui no slide. A carga elétrica negativa da argila atrai um íon cálcio, uma das cargas fica equilibrada, mas a outra precisa ser equilibrada. E aí ela atrai outra placa de argila. Então, nessa situação, o que vai ocorrendo? Vai ocorrendo uma interação de íons floculantes e ele vai permitir que ocorra a aproximação dessas partículas. Então, aqui, ó, a presença de cátions polivalentes contribui na floculação da argila. Por outro lado, quando nós temos apenas um cátion monovalente, vai ocorrer um processo de dispersão da argila, porque a carga elétrica negativa vai se ligar, a carga elétrica positiva do íon, no caso aqui o sódio, se liga à carga elétrica negativa da argila, e ali já ocorre o equilíbrio. Então, ou seja, o sódio ele acaba ocupando de forma isolada todos os sítios de troca da argila. Além disso, uma outra característica é que o sódio apresenta um raio iônico bastante elevado. Então, isso favorece também que ocorra o processo de dispersão, ou seja, as argilas não vão estar próximas. E se elas não estão próximas, elas não ganham tamanho suficiente para estarem floculadas e posteriormente se ligarem a partículas hierarquicamente maiores que elas.